Hoje a gente vai falar sobre infraestrutura, né, na prática, como criar uma landing page de conversão, como criar uma página que realmente converte, como fazer um modal integrado junto ao Cellflux, para a gente criar essa tomada de decisões, que nem o Ed Paulo falou ali, para a gente realmente conduzir o lead até a etapa final do funil, né, que é a conversão. Eu vou Perfeito. trazer agora alguns slides ali para a gente ir debatendo esse assunto, mostrar alguns vídeos na prática de como a gente faz essa estruturação, né? Então, acredito que vocês vão entender muito bem de como funciona essa infraestrutura na prática, né? Vou trazer aqui para vocês, tá? Então, que nem eu já tinha comentado, hoje a gente vai falar um pouco sobre como criar uma página de vendas. A gente vai estar utilizando o software do Cellfront, que acredito ser hoje o melhor e mais suficiente software necessário que você precisa para criar uma landing page, tanto de captura, de venda, de upsell, downsell, enfim, o que você precisar para a sua estrutura hoje funcionar. A gente vai também falar de como fazer a criação de um modal para captura de dados, para que quando o lead chegue na nossa página de venda, se interesse realmente pelo nosso produto, a gente consiga identificá-los e trazê-los ele para dentro da nossa base do Cellflux e ali conduzir aquele lead, fazer a nutrição dele, tanto na parte das automações, né, que a gente vai trazer o F14C, tanto na parte das automações como na parte do Facebook Ads, que hoje a gente também vai falar um pouco sobre como fazer essa estruturação de público, como a gente faz esses tagueamentos ali no Pixel, né, de eventos personalizados para poder conduzir o lead para que ele receba anúncios específicos em dias específicos, né, para ir fazendo a nutrição dele. A gente vai falar também de como criar esse funil de automações ali através do WhatsApp, ligação, e-mail e SMS. Então tá, fazendo uma lembrança da estrutura que a gente comentou ontem, aqui é uma estrutura F14C, que é o método que a gente utiliza aqui, que nem a gente abordou ontem, né? Que é capaz de fazer a condução do lead durante 14 dias ali, porque que nem como a gente comentou ontem sobre a jornada de compra, nem todas as pessoas que chegam na sua página de vendas ali realmente estão no ideal momento de conversão, né? Ainda talvez falte alguma quebra de objeção, elas precisam entender que aquela dor precisa ser resolvida, elas precisam entender que o teu produto realmente resolve algum problema na vida delas. Então, por isso que a gente vai falar um pouco mais por dentro dessa estrutura, tá? Aqui a gente falou ontem sobre a estrutura do F14C, das pessoas chegando na boca do funil ali e entrando dentro do nosso teste AB, que é o que a gente vai abordar hoje na criação de páginas, na resolução do modal ali, e depois chegando no seu checkout, onde a gente já vai ter a captura desses dados e poder montar uma estrutura de automações, que daí é o próximo passo, né? E depois a entrega do produto. Então tá, eu vou fazer com que o Ed Paulo explique um pouco melhor nessa estruturação dos públicos, o porquê a gente faz essa separação dos públicos, né? Para que fique claro fique claro para vocês e que vocês também consigam adaptar isso na estrutura hoje de vocês no tráfego, beleza? Trazer tudo de volta aqui, Ed Paulo. Perfeito. Aí. Então, dentro do tráfego, para quem faz ads aí, sabe que a gente tem que trabalhar com públicos diferentes para poder trazer pessoas novas, né? Então, lá na boca do funil, quando você está trazendo público aberto, pode botar lá, por exemplo, mulheres de 18 a 30 anos. Público aberto, geral. Depois vai botar o interesse lá, mulheres que gostam de moda íntima. E depois vai botar um outro interesse, mulheres que gostam da Coca-Cola. Então, são vários públicos abertos lá de boca do funil, lookalike e afins. Então, esse primeiro público é um público sujo, é um público que vem pessoas que se interessam pelo que você está oferecendo e pessoas que não têm nada a ver. Então, o Facebook ele vai lá mostrar para 1.000 pessoas, custo de 1.000 impressão, né? Vai custar aí uns 20, 30, 40 reais. E dessas 1.000 pessoas vai ter lá uma porcentagem, 5%, 10 pessoas que vão clicar e vão entrar dentro do seu público, que é um público mais qualificado. Então, esse segundo nível que nós começamos a trabalhar, ou seja, aquelas pessoas que visualizaram o anúncio, sentiram atração por aquele anúncio, né? Tem alguma dor ou desejo que conectam com aquele anúncio e elas dão um passo a mais. Então, por exemplo, para mim, se eu oferecer uma propaganda de cerveja, eu não gosto de cerveja, eu não vou clicar. Mas se eu oferecer uma propaganda de vinho, para mim, me interessa, eu tomo vinho, então eu clicaria. Então, eu já não seria um candidato para fazer um remarketing para cerveja, porque não me interessa por cerveja. Então, essa é a intenção de fazer o funil de 14 dias. Então, nós vamos trabalhar um remarketing, um aumento de consciência, somente para as pessoas que realmente se interessam por aquele produto, tem aquela dor ou desejo. Então tá, considerando, depois o Alisson vai mostrar um slide da separação dos BNs, nós vamos ter algumas BNs que trabalham boca de funil, e depois que elas entraram no funil, nós vamos trabalhar aí esses 14 dias.
Então, são públicos que nós formamos de pessoas que visitaram a nossa página nos últimos 60 dias, menos 1. 60 dias, menos 2. 60 dias, menos 3. 60 dias, menos 4, até o 14. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é criar 14 públicos. E dentro de cada um desses públicos, apresentar um anúncio diferente para cada um dos dias. Na prática, o que vai acontecer? Eu que gosto de vinho. No dia 1, eu vou receber um anúncio aberto, lá, dia 0. Falando sobre vinho, eu vou clicar, vou entrar na página, vou ler um pouquinho. No dia 1, digamos, né, o 0 mais 1, 24 horas depois, eu vou estar recebendo sobre a garrafa número 1 de vinho. No segundo dia, 48 horas depois, eu vou receber um anúncio sobre a garrafa número 2, e número 3, número 4, número 5. A ideia é não apresentar todos os anúncios do seu funil apenas de uma vez só. Se você segmentar um público lá de 7 dias ou 14 dias e tocar lá 14 anúncios dentro, vai aparecer para esse cara um atrás do outro no mesmo dia. Então, quando ele estiver online, vai aparecer o anúncio de forma bagunçada. E quando você monta o funil da forma que nós organizamos aqui, estamos ensinando, você apresenta um vídeo por dia de forma sequencial. E esses vídeos, eles têm que obedecer aquela regra lá da jornada de compra que nós falamos ontem. Exatamente. Que é o treinamento do amigo de consciência. Então, dessa forma, você vai começar falando mais sobre a parte de sintoma, depois vai entrar um pouquinho mais no problema, depois um pouco mais da solução, depois mais da parte de garantia, oferta, desconto e afins. Então, vai realmente conduzir a pessoa durante 14 dias dentro de uma jornada de conhecimento de um assunto que ela não tinha, mas que ela deu um primeiro passo lá no teu tráfego caro, né, que é a boca do funil, e ela deu o primeiro passo, ela se separou da multidão e ela caiu dentro do funil. Lembrando que nós comentamos ontem também que nós chegamos a gastar R$3.000 para a boca do funil, custando R$3, R$4 cada clique, porém, dentro do funil a gente gasta 10% disso e tem 300% de conversão, e lá onde a gente gasta 3.000, a gente tem menos de 100% de conversão. Então, o que é caro é fazer a boca de funil. Já essa nutrição dos 14 dias é barata e dá uma alta conversão. Então, por isso da importância de você realmente criar esses públicos que nós estamos explicando aqui. Exatamente, reforçando o que o Ed Paulo falou ali, é muito legal que você aplique esse funil, porque cada vez mais o lead vai se conectando com o que realmente você está oferecendo ali, porque todo dia você vai fazer uma sequência de 14 dias, serão 14 vídeos diferentes, então você pode pegar ele no momento certo ali, onde ele vai prestar atenção, vai entender o que realmente o seu produto resolve, o que esse produto entrega, sempre focando muito na dor, né, dor e o desejo do lead, não em si no produto, mas aquilo que realmente o lead possa estar sentindo naquele momento, que é assim que realmente esse funil vai fazer sentido e você vai realmente ter conversões mais baratas ali no decorrer dos dias. Certo, Ed Paulo? Certo. Então tá, aqui agora a gente vai comentar um pouco como funciona a estruturação das BMs, que o Ed Paulo já comentou ali, né, que a gente tem as bocas de funis fazendo a atração de novos leads ali, fazendo a conversão de novas pessoas. Isso representa uma parte mínima das vendas, né? Mas é muito importante porque é onde a gente vai atingir a grande massa e no decorrer do funil a gente vai fazer a separação desse público. Porque Exato. através de um... Pode complementar aí, Paulo. Né, então aqui onde é que nós temos ali esse bloquinho 1, 2 e 3, seriam as contas de boca do funil, que vão trazer público frio. Então, pessoas que nunca viram teus anúncios antes. Não é remarketing. Público frio, público aberto, que eu comentei agora há pouco. E nós vamos taguear eles com o tag, no caso, o evento lá do Facebook, né? Page Vendas Perpétuo. Poderia ser qualquer nome de conversão. A gente usa isso aqui como padrão aqui na empresa para produtos no perpétuo. Beleza. Depois que a pessoa passou na página, ganhou esse tag, ela entra naquele público de 14 dias que nós falamos lá. Então, são 14 públicos, cada um apresentando um dia, né? Então, são 14 camadas. E essas 14 camadas, elas ficam aqui no meio do funil, né? Que tem esse bloco de baixo aqui, maiorzão, e ele, quando ele visitar a página, ele não vai mais receber aquele tag lá inicial do evento, né? Ele vai receber o evento de Page View Remarketing. Por quê? Porque se ele recebesse o Page Venda Perpétuo novo, aquele evento no Facebook, ele ia reiniciar a entrada no funil e ia passar de novo pelo dia 1, 2, 3, 4, 5. E se você bota um tag diferente na página, quando a pessoa visita no remarketing, ele nunca mais vai voltar para a boca do funil. Ele vai passar 14 dias recebendo 14 anúncios diferentes e aumentando o nível de consciência da forma que foi planejado. Exatamente. E é aí que a gente consegue levar esse lead, né, até o final do funil, até que ele alcance o nível máximo de consciência e venha para o fundo de funil, que é a conversão.
beleza? Então, continuando aqui, a gente vai mostrar agora um pouco de como funciona a estruturação de uma página de vendas, como a gente faz a captura dos dados do lead, né? Aqui eu vou mostrar um vídeo rápido que vai representar um pouco de como é simples e como é rápido a gente fazer essa estruturação utilizando o Cellflux e o Cellfront, beleza? Vou deixar aqui o vídeo rodando enquanto eu vou explicando. Essa parte aqui é muito simples. Esse é o nosso software, onde a gente faz a criação das páginas. A gente seleciona o funil que a gente quer executar dentro, seja venda no perpétuo, né? Então a gente vai utilizar uma página de venda. A gente vai fazer a estruturação dela ali. Com o Cellfront é muito simples a gente fazer essa estrutura, porque nela, como vocês podem ver com esse vídeo rodando, ele já dá um template meio que pré-pronto, onde você só precisa fazer a estruturação da sua cópia, adaptar com as imagens, os textos do seu produto, onde você vai conseguir fazer toda a estilização de texto, mudar a cor, adicionar botão, fazer o botão se mexer, pulsar. Você pode adicionar sua VSL, né? Então, aqui você vai ter várias estruturas para estar trabalhando dentro da sua página do Perpétuo e, assim, ter mais conversões dentro dela e, através do Cellflux, do Cellfront, conseguir realizar seus testes AB. E com tudo isso, a partir do Cellfront, você também consegue fazer o uso do pixel do Facebook, dos eventos de servidor, que é uma coisa bem legal, e também o gerenciamento de UTMs de rastreio, né? Porque aqui você vai ter exatamente da onde está saindo cada conversão, como ela saiu, de que checkout, de que página. Então, são coisas bem legais que realmente fazem a diferença na sua etapa de funil, né? É uma coisa bem interessante que a gente usa aqui, né? Na empresa, nessa parte das UTMs, que a gente consegue saber exatamente qual conta de anúncio, né? Qual conta de anúncio está convertendo, qual etapa do funil o lead está se passando, né? Aqui também vocês vão ver a página já online. Aqui ela demora menos de meio segundo para ser o carregamento, isso é muito importante. E é aí que acontece a captura dos leads. Quando aparece aquele modalzinho ali, é onde a gente captura os leads e leva ele para uma próxima etapa, que é onde a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura de funil através das automações. Então, acredito que isso vai realmente mudar o jogo hoje de vocês, ter uma página que tem essa estruturação, fazer essas etapas no funil, adaptar o funil para que ele realmente tenha esses 14 níveis de consciência ali do lead, que ele seja alimentado, que ele seja impactado, né, de formas diferentes, que acredito que isso vai fazer realmente sentido para vocês aí. Beleza? Não sei se tem alguma coisa para complementar aí, Paulo. Vou lendo a pergunta do Daniel aqui. Não, que o Alex comentou ali a estruturação da página. Nós falamos um pouquinho sobre teste AB. Aqui nesse vídeo ele não apresentou teste AB, mas é importante testar as cópias das páginas, porque isso interfere bastante no processo de conversão. E o tagueamento do Pixel e do Facebook. No vídeo até dá para ver ali como que se aplica a tag, mas é muito fácil de ser feito, né? Então, é indispensável taguear da forma correta para você conseguir evoluir o lead no funil, porém é muito fácil. Você pode ter apenas uma página de vendas e ter, mesmo assim, o tagueamento separado em cada uma dos níveis. Então, é muito tranquilo mesmo ser feito, não tem mistério nisso. E até mesmo dentro da ferramenta e o suporte do Cellflux e Cellfront, o pessoal ajuda a montar, e já tem os vídeos lá também ajudando a montar toda essa estrutura. Então, não é uma coisa complexa de ser feita, é extremamente fácil. A grande sacada é o cara ser reconhecido na boca do funil, ser tagueado, ele ser fatiado em 14 públicos, para ele receber um vídeo por vez, um anúncio por vez, para aumentar o nível de consciência, e sempre ser levado para uma página que corresponde àquele nível de consciência que ele está. Então, pode ser uma página só, mas pode ter mais do que uma página também. Então, tu consegue controlar isso tudo via os links aí do teste AB dentro do Cellfront, que é muito fácil. Então, basicamente, é estruturar. A gente está falando de infraestrutura hoje, né? É estruturar, não é difícil, é só uma questão de estratégia. Exato. Então, respondendo aqui tua pergunta, Daniel, que tu perguntou ali se é possível, né, impedir que um lead entre em todas as sequências a partir de algumas tags, sim, tá? Quando tu vai fazer a adição do lead na tua sequência, tu tem as tags de entrada e as tags de saída. Então, é sempre importante que tu não use tags gerais, se tu trabalha com vários produtos dentro da tua estrutura do Cellflux, que tu tenha as tags exatas para cada produto, né? Seja o código de transação do produto, seja alguma nomenclatura específica que tu queira adaptar na tua estratégia. Então, assim, tu vai colocar uma tag de entrada, que vai ser, talvez, produto ignição, por exemplo, e uma tag de saída que possa ser a compra realizada. Então, todos os leads que tem a tag produto ignição,
irão receber essa automação. Mas a partir do momento que eles tiverem a tag compra realizada, eles automaticamente saem desse fluxo e passam para um fluxo final. Daí seria um de tratamento, de boas-vindas, onde você vai fazer a solicitação dos acessos, entregar os acessos, na verdade, para fazer todo esse onboard com o cliente. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido essa sua dúvida. Acredito que seria essa a resposta certa. Então, vamos continuar aqui. Depois que a gente fez essa captura ali, estruturou nossa página de vendas, montou os blocos a blocos ali de forma que o lead entenda, tenha super promessa, tenha plausibilidade, tenha realmente depoimentos ali de pessoas comentando sobre provas sociais. É muito importante numa página de vendas que ela tenha provas sociais para que a pessoa se sinta conectada que aquele produto realmente resolve algum problema, né? Que aquela dor dela seja resolvida durante o uso daquele produto, né? E aqui, agora a gente tem um vídeo mostrando de como funciona essa criação de campanhas, tá? A partir do Sellflux, esse vídeo que vai rodar aqui, você vai notar que é muito simples. Ali dentro do sistema, nas campanhas, você já tem campanhas pré-definidas, tanto para recuperação de vendas, aquecimento, upsell, downsell, interessados em página de vendas. Aqui no exemplo, a gente usa um teste de interessados em página de vendas, que já vem toda a estruturação completa, desde copy, desde o timer certo, desde a tag certa, para você fazer a utilização desse público. Aqui você só precisa adaptar o nome do seu produto e se você quer adicionar uma mídia, um áudio, enfim, para completar essa estratégia. Aqui já tem um fluxo completo de pelo menos 3 dias ali, já vem estruturação do e-mail, onde você consegue adaptar tanto o WhatsApp, ligação, SMS dentro desse funil. E acredito que isso realmente vai mudar o jogo aí de recuperação de vendas nas pessoas que realmente se interessam no seu produto. Beleza? Aqui, então, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância do F14C, porque com os custos hoje do CPM, do custo por clique, que você vai lá, faz uma campanha, paga R$ 5 pelo clique, e a pessoa entra na sua página, inicia o checkout, você não consegue identificar quem foi, isso realmente faz com que você tenha lá o seu CPA muito alto, na próxima etapa da conversão dela. Então, com a estrutura do F14C, acredito que, pelo menos, no mínimo, você vai estar colocando 30% a mais de lucro no seu bolso. Porque a partir do momento que a pessoa passa para o checkout, você já capturou os dados, você colocou o modal de configuração ali no Sellflux, então você já sabe o nome da pessoa, o e-mail, o telefone, para você fazer contato com ela e aí sim fazer o aquecimento dentro do F14C. Não sei se quer complementar com alguma coisa, Paulo. Não, é isso mesmo. A grande sacada de usar uma estrutura profissional é reduzir custo. E a gente faz isso em relação ao mercado, né? Uma vez qualquer amador conseguir entrar no mercado digital e fazer vendas. Hoje precisa profissionalizar. Então, é em cima dessa profissionalização que a gente trabalha para montar um funil que realmente reduza o custo e permita escalar vendas. Exatamente. Então tá, Daniel, te respondendo novamente aqui, tá? Tu pode sim colocar apenas uma tag de saída como apenas uma tag de entrada. Só que essas tags têm que ser específicas para o produto que tu vai estar utilizando. Porque se você colocar tags gerais, pode ser que o lead, por exemplo, se colocou uma tag gerou boleto, todos os leads do teu sistema ali, do teu fluxo, que geraram boleto vão receber essa automação. E só no momento que eles tiverem a compra realizada, eles automaticamente vão sair. Ou, por exemplo, eles poderiam ter a compra realizada ou a tag compra realizada boleto. Então, todos os leads que pertencerem a esse grupo de tags sairiam do teu fluxo. Então, tu pode sim colocar 2 tags de saída como 2 tags de entrada, por exemplo. Beleza? Então tá, aqui é uma parte bem interessante na estruturação do teu F14C, né? Que o Paulo sempre gosta de bater nessa tecla que não é sobre produto, mas sim sobre dor e desejo, né? Que a gente tem que resolver, a pessoa tem que se sentir conectada, ela tem que entender que aquele produto realmente, produto não, né? Que aquela dor ou desejo realmente precisa ser resolvida, ela precisa conseguir aquela solução para aquele problema que ela tem naquele momento. Então, a gente gosta de trabalhar nos anúncios da seguinte forma, sempre trabalhando sobre o nível de consciência dela, tá? No primeiro nível lá, que nem a gente falou ontem sobre jornada de compra, né? No primeiro nível a gente tem o aprendizado, né? A curiosidade que a pessoa está realmente descobrindo que ela tem agora um problema, que ela precisa talvez de uma solução, ou talvez ela ainda não tenha conhecimento desse problema, mas ela passa por esses sintomas, né?
Então a gente fala sempre sobre oportunidade, que ela pode alcançar algo, que ela pode ser algo, que ela pode resolver um problema, que talvez a dor no joelho dela não exista mais a partir de tal solução, de tal exercício. Enfim, nessa primeira etapa a gente sempre vai falar sobre sintomas e oportunidade, né? Para que a pessoa que ainda não saiba que tem esse problema se sinta conectada e aí sim faça sentido para ela entrar dentro desse funil, né? A partir disso, no segundo nível, a gente vai falar sobre origens do problema e quais as consequências. A gente vai falar sobre o pior cenário possível, né, se ela não resolver esse problema. Então, ela está começando a criar um pouco mais de consciência. Ela tá com aquela dor no joelho, mas aí daqui a um pouco, se ela não resolver aquela dor, pode ser que o joelho caia, por exemplo, né? Então, ela vai gerando esse impacto, né, vendo que ela precisa de uma vez por todas resolver esse problema, que aí sim ela vai entrar nos benefícios. Porque se ela resolver esse problema, ela vai conseguir caminhar melhor, ela vai conseguir correr longas distâncias, ela vai conseguir pular por vários minutos aí, pulando corda, por exemplo, e aí isso vai trazer a transformação de vida. E uma parte importante para se apoiar a esses benefícios, que nem a gente citou aqui, que é a quarta parte, que é depoimentos, né? Pessoas reais falando com pessoas. Então, isso é a parte de prova social, acredito ser quase que vital num processo de funil, porque não se trata só de produtos, né? Se trata de pessoas, de soluções de problemas. Então, essa parte é muito importante para que a pessoa se sinta conectada e aí sim faça sentido para ela fazer o andamento dentro até a conversão, né, do teu funil. E por fim, a gente tem a garantia de desconto, que se ela comprar, ela não vai se arrepender, que ela tem o teu contato para te pedir estorno, caso não faça sentido para ela, que ela vai ter, pode trabalhar muito a escassez, né, que ela só tem esse momento, essa oportunidade para estar dentro desse treinamento, para ela praticar esse exercício antes que ele saia fora do ar, por exemplo. Então, ela pode trabalhar muito, dentro desse funil, pode trabalhar muitos níveis de consciência e também a jornada de compra do lead, para que em cada etapa desse funil, cada etapa desses 14 dias, ela seja impactada por um estilo de criativo, né? Nos primeiros 2 dias ali, sintomas e oportunidade, depois um anúncio de conversão. Depois vai decorrendo ali mais 3 dias ali, ela vai receber um pouco de origens do problema, falando sobre as consequências, né? Aquele cenário catastrófico, se ela não resolver, falando um pouco sobre histórias de pessoas que passaram por esse mesmo fato, depois mais um anúncio de conversão entre isso, depois retoma esse fluxo, né, falando dos benefícios de uma vida nova, que ela vai ter uma vida transformada se ela praticar esse exercício, se ela entrar nesse método, né, e por fim já vai adaptando sobre descontos, falando sobre overview, né, falando sobre provas sociais, pessoas falando de pessoas, casos reais de pessoas tendo esse problema resolvido. Então é isso que realmente vai levar o teu lead a entender que ele realmente precisa daquela solução. Certo, Ed Paulo? Certo, é isso aí mesmo. Então, avançando aqui, eu vou deixar um pouco, agora o Ed Paulo falar um pouco mais sobre essa parte de estruturação de interesses, de como é feita a parte do remarketing, como é feito o impacto do F14C ali dentro da estrutura do Facebook, que ele vai conseguir conectar vocês a essa estrutura um pouco melhor. Beleza. Então, como nós falamos um pouco antes, hoje a gente está focando bastante aí na questão de trazer pessoas, né, dentro do seu funil de vendas. Lembrando que o Alisson falou de páginas hoje, mas você tem que trazer as pessoas dentro do Facebook para dentro da sua página, primeira etapa, e depois disparar automações, que é a venda mais barata. A primeira venda que acontece é do tráfego direto, o cara pode chegar lá e comprar, que não é tão comum, mas seria as bolinhas aqui, os anúncios de conversão direta, né? Públicos de interesse, público lookalike, públicos abertos, e tu vai trabalhar muito a questão de curiosidade e sintoma, nessa primeira camada de anúncio, e daí vai ter ali algumas pessoas que vão comprar. Se o teu tráfego empatar ali, você está ganhando dinheiro já, por causa que o objetivo é empatar mesmo. Então, ninguém vai ficar rico, ninguém vai realmente criar ROI fazendo tráfego direto mais hoje em dia no mercado. Então, essa primeira camada é somente para te qualificar as pessoas para colocar dentro do funil. Beleza, uma vez que elas passaram a sua página, receberam aquele tag que nós falamos antes, daí você começa a sequência de anúncios. Daí vai ter o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, que é aquela questão dos anúncios que nós explicamos como monta de antes. E para cada um dos dias, tu vai ter um anúncio específico, que é também um pouco do que o Alisson estava falando no slide anterior. Então, o que você quer nesses 14 dias? Você quer tempo de tela. Você quer que a pessoa, antes ela não te conhecia, mas em 14 dias tu quer que ela saiba tudo sobre a sua empresa. Onde que a sua empresa fica, como ela transformou a vida de pessoas, cases de sucesso,
quais são as características do produto, quanto tempo ela vai demorar para ter resultado quando ela comprar, se ela comprar, quanto tempo ela tem de garantia para devolver, como que ela dentro do IAD, como que ela dentro como você faz a prestação do serviço, caso seja um serviço, advocacia, outras coisas. Então, outras coisas que não são infoproduto, né? Então, você tem 14 dias para apresentar várias perspectivas diferentes para a pessoa que antes não te conhecia, para agora ela ter muita informação sobre você. E lá no terceiro, quarto, quinto, sétimo, 20º dia, você vai ver as conversões acontecendo, porque antes você era um anônimo e agora você é uma pessoa próxima. Antes ela não sabia seu nome, nem o que sua empresa fazia, e agora ela já sabe muito sobre a sua empresa e ela confia um pouco mais e está disposta a dar o primeiro passo na jornada de compra. Então, esse é o objetivo, né, de como os anúncios por 14 dias geram um impacto, né? Então, nós temos ali a questão boca de funil, que são as bolinhas, por Sim. interesse no lookalike aberto. Nós temos o remarketing, com a ideia de tempo de tela e aquecimento, ou seja, por muitas horas, muitos minutos, a pessoa vai te ver por muitos dias, então essa repetição vai aumentar o nível de consciência dela, e você vai ter o remarketing da venda mesmo, falando do produto, falando da garantia, falando de desconto, de preço e afins. Então, essa é a pegada. A pegada é você trazer pessoas que não têm conhecimento sobre a sua marca e seu produto e sua entrega e aumentar esse nível de consciência através de anúncio de forma automática. Se você colocar todo dia 1.000 pessoas na boca do funil e você ter aí uma taxa de conversão de, vamos dizer, 10%, só para fazer um cálculo mais redondo, você teria 100 conversões por dia nesse funil de 14 dias. Então, claro que geralmente a taxa de conversão está ali em 2%, 3%, né? O que já é muito bom. Você teria ali uma taxa de 20, 30 vendas por dia. Então, se você tem um custo lá de boca de funil de R$1, por exemplo, você gastaria R$1.000 para botar 1.000 pessoas na boca do funil, você teria 30 vendas por dia. Então, depois de 14 dias. Então, essa é uma métrica mais ou menos que se busca dentro do processo de conversão de forma automatizada no Facebook. Perfeito, é isso. Então vamos avançando aqui. Aqui dentro das automações, então, é exatamente o que o Paulo falou, né? A gente, desde o primeiro momento que a pessoa entra, assim como no Facebook, a gente quer fazer lembrança. A gente quer trazer essa oportunidade para a pessoa, quer falar sobre sintomas, quer dar atenção e segurança para ela, né? Então, no primeiro dia, a gente vai falar sobre, vai tentar entender o problema dela. É bom que seja aqui sempre um tratamento muito bem humanizado, né? Para que ela entenda que ela está falando com uma pessoa real do outro lado, né? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo um acompanhamento. Caso ela finalize a compra nesse meio tempo, é sempre importante você ter aquela mensagem de boas-vindas para que a pessoa não te imagine como um vendedor de curso ou algo do tipo, né? Que ela realmente entenda que tu tá ali para resolver uma dor dela e realmente entregar uma solução. Então, se faça presente, faça mensagem de boas-vindas, crie uma motivação, né? Que realmente você tá ali para ajudar essa pessoa. Então, e a mesma coisa segue nas automações, né? Caso ela não converta nesses primeiros dias, você tem ali provas sociais, você tem, que nem tem ali descontos de recuperação, upsell, downsell. Caso a pessoa venha converter, você tenha essa estruturação de upsell, né? Para você elevar cada vez mais seu ticket ali e obter cada vez mais lucro nesse andamento do funil, que isso é uma parte que a gente vai falar um pouquinho até mais amanhã, nessa parte de como a gente levar o ROI dentro de um produto hoje no Perpétuo. Então, acredito que isso vai realmente adaptar e mudar seu jogo. E apesar de tudo, né? Apesar de tudo, não, o melhor de tudo é que a gente vai ter 4 canais de comunicação com esse lead. Tanto através de e-mail, tanto através do WhatsApp, de uma ligação. A ligação é uma coisa bem interessante que a gente utilizou em alguns lançamentos aqui, e a gente sente que a pessoa se sente conectada, ela se sente envolvida com o expert por trás que está fazendo a ligação, né, fazendo o convite para a live. Acredito que alguns aqui já tenham recebido essa ligação com a voz de Paulo, convidando para a live, para participar, para aprender juntos, para a gente ter uma noite aqui não só de aprendizado, né, mas de conhecimento também. Então, isso conecta as pessoas e faz com que elas criem confiança em ti, elas depositam confiança em ti e automaticamente elas se sentem mais nutridas sobre o teu conteúdo, e aí sim vem a conversão. Então aqui a gente já falou, né, de como fazer essa organização de contas, de anúncio, de tempo de tela, de conversão, de remarketing. Aqui a gente vai falar um pouco, dar um andamento sobre upsell. No momento que a pessoa finaliza a compra ali, naquele momento é onde ela está mais propensa a te deixar um pouco mais de confiança, né, depositar algo a mais em ti. Então é sempre bom que você tenha ofertas de upsell e downsell,
Caso ela negue a sua primeira oferta, você tem um segundo produto de um ticket um pouco mais barato, para aí sim aumentar o seu ticket médio ali na conversão do seu lead. Então, essa parte é muito legal, muito interessante, que a gente gosta de explorar um pouco aqui nas questões de lançamento, né? Onde o lead está muito empolgado, faz sentido para ele, ele se conectou com o produto, ele entendeu a solução que você pode agregar, e aí você traz um segundo produto que é um complemento para aquilo que você já está oferecendo. Que nem o exemplo da dor no joelho, né? Faça esse exercício e melhore sua condição física hoje, consiga pular cada vez mais, não sei o que, não sei o que. E aí, a partir disso, o upsell seria, compre agora esse articulador móvel que você pode cada vez mais aumentar os seus saltos. Por fim, aí caso a pessoa negue essa primeira oferta, você tem um downsell que seja uma pomada ali que vai ajudar, caso ele sinta algum desconforto, enfim, que vai ajudar na solução desse problema dele. Beleza? Não sei se tu quer concluir mais alguma coisa, a gente fala sobre essa parte. Não, é isso mesmo. Pode tocar. Perfeito. Então tá, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre como aumentar esse ticket médio, como você realmente ter lucros dentro do ROI, né? Aumentar o seu ROI, ter lucros dentro do perpétuo e entender um pouco mais sobre a estruturação de lançamento, como a gente faz upsells, como a gente define ofertas irresistíveis, como a gente cria o VAC, né? Que foi o que a gente comentou ontem, que é o vídeo de alta conversão, quais os elementos a gente precisa ter no VAC, quais os elementos vão fazer diferença realmente hoje na estruturação do projeto. Sim, de Paulo. Lembrando que dentro lá do Cellfront tem uma parte de gerenciamento estratégico que ele trabalha muito bem a questão de copy. Então tem toda uma estrutura para você montar copy dentro do Cellfront. Acho que faz sentido depois deixar o link aqui na descrição. Sim. E você pode usar o Cellfront por 7 dias gratuitamente, então vale a pena testar lá. Você tem toda a parte de criação de vídeo de vendas também, parte de criação de funil de anúncios, com todos os níveis de consciência, com uma explicação para cada um dos níveis. Então, tem toda uma estrutura dentro do Cellfront para ajudar a montar tudo isso que nós falamos hoje à noite. Claro, template de página de venda, pronto e tal, óbvio que sim. Mas, principalmente essa parte de gerenciamento estratégico, que não tem lugar nenhum, só tem lá. Então, para quem está iniciando e vê que acha que é um pouco difícil, e realmente é um pouco difícil para quem está iniciando, dentro do Cellfront tem um passo a passo. Tem no menu lateral ali também. Isso aqui. No segundo menu ali, isso. Então tem toda a estruturação a parte de movimento, a parte de avatar, framework de copy, a parte de montagem de anúncio. Então tem tudo ali mastigado, só para chegar, fazer e monetizar. Então, realmente, a estrutura que nós estamos apresentando aqui hoje, para quem está iniciando, é perfeita, porque a pessoa já vai fazer correto, com exemplos, dentro de um passo a passo que é garantido a realização. E amanhã a gente vai fazer na prática, principalmente a parte mais de automação. Isso. Então, hoje foi mais a questão de trazer as pessoas até a página, e amanhã a gente continua pegando os dados das pessoas e automatizando a parte de vendas, que é a parte e recuperação de vendas, que é a parte que gera mais lucro de todo o processo. Quem aplicar a parte do funil que nós ensinamos aqui no Facebook, automaticamente, mesmo que não faça automação, automaticamente vai ter aumento de ROI e aumento de valor de marca. Mas quem fazer o que nós vamos explicar amanhã, na parte da automação, vai com certeza duplicar o seu ROI, duplicar a sua receita, vai fazer o dobro de vendas sem gastar nem um centavo a mais de anúncio. Então, não pode perder amanhã mesmo. É isso, então. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido o que a gente veio trazer hoje. Uma explicação mais prática sobre infraestrutura, mostrar como realmente funciona uma infraestrutura na prática, né? E como adaptar o F14C dentro do seu andamento de perpétuo. Então, é isso. Então, espero todos vocês amanhã, que é onde a gente vai fazer uma estrutura de automações, de como fazer automações de WhatsApp, como estruturar, como definir tempos, timers, enfim. Vai ser uma coisa bem mais na prática dentro do próprio software. Beleza? Valeu, então, tá, Paulo, muito obrigado pela tua presença. Vai ficar gravado a live, tá? Pode ficar tranquilo. Isso, vai ficar gravado amanhã, viu? Você vai receber lá no grupo também o link dela, caso queira assistir novamente, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos, principalmente pela tua, Paulo, fazendo esse bate-papo. Então tá. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.